Meus amados irmãos e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem. O tema de hoje é, sem dúvida alguma, algo que tem intrigado e causado insegurança à humanidade ao longo dos séculos. Devo temer a morte? Essa é uma questão que nos provoca temores e incertezas. Entretanto, a palavra de Deus nos oferece orientação e segurança quando paramos para refletir sobre o dia que teremos de enfrentar a morte. Do ponto de vista biológico, a morte é o estado final da cessação de todas as funções vitais em um organismo. Isso inclui a parada do coração, da respiração e da atividade cerebral. A morte biológica é um processo natural e inerente à vida. Para nós, na qualidade de igreja, a morte é uma transição da vida terrena para a vida espiritual. A vida após a morte é uma passagem para o estado eterno com destinos distintos. Com Cristo, a felicidade eterna, e com o pecado e o diabo, o sofrimento eterno. Vamos entender a natureza da morte. Bom, para entender se devemos temer a morte, primeiro devemos compreender a natureza da morte. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, lemos: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem bíblica é uma afirmação teológica sobre a natureza da morte e de que cada pessoa enfrentará a morte física uma única vez. Após que ocorrerá, será o julgamento divino. Vamos entender aí o significado desse versículo em seu contexto. Morte física única. A passagem ensina que, ao contrário da reencarnação, na qual alguém morreria e renasceria repetidamente, os seres humanos enfrentam apenas uma morte física em suas vidas. Isso está alinhado com a experiência comum de que cada pessoa enfrenta a morte uma única vez. Em resumo, Hebreus 9:27 enfatiza a singularidade da morte física e que cada pessoa enfrentará a morte uma única vez, seguida pelo juízo divino. Essa passagem deixa claro a importância da preparação espiritual e do arrependimento antes da morte, uma vez que a vida terrena é uma oportunidade única para tomar decisões que afetarão a vida após a morte. Uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia está registrada em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna com Deus. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Salmo 23 nos assegura que mesmo quando enfrentamos a morte e caminhamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, porque o Senhor Deus está conosco. Ele nos guiará, nos confortará e nos protegerá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente em tempos de aflição. A Bíblia também nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 e 55. Ora, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Através do sacrifício de Jesus, a morte perdeu seu poder sobre nós. Cada pessoa possui uma alma que é a parte responsável pela razão e de onde emana todas as emoções. É a parte de nós que transcende a vida eterna. A alma é eterna e é o que perdura após a morte física. As escolhas que fazemos em nossa jornada terrena
incluindo nossas crenças, ações e o nosso relacionamento com Deus, tem implicações espirituais. Somos responsáveis por nossas escolhas e que essas escolhas podem afetar nossa relação com Deus e justamente a nossa condição na vida após a morte. Para os que aceitaram Jesus e reconheceram o seu sacrifício na cruz, a nossa esperança é a vida eterna com Deus no céu. Essa é a recompensa para aqueles que construíram uma relação vertical com Deus e buscaram viver de acordo com seus ensinamentos. Embora não devamos temer a morte, devemos nos preparar para ela. Isso envolve viver vida santa, viver vida santificada, amando a Deus e também ao nosso semelhante, cumprindo o propósito que Deus nos deu, cumprindo a obra que Ele confiou às nossas mãos, confiando em Cristo como nosso Salvador, porque Ele é o caminho para a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos e caros ouvintes, a resposta à pergunta: devo temer a morte? Ela é clara. Não. Não. Em vez disso, devemos temer o afastamento de Deus e a separação eterna dele. A morte é apenas o começo de uma jornada eterna com nosso Pai Celestial. Confie na promessa da vida eterna. Busque viver uma vida santa e esteja preparado para encontrar-se com Deus quando chegar o momento. Lembremos-nos das palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Queridos, espero que todos, ao ouvirem essa mensagem, possam estar sensíveis à voz do Espírito, a fim de que, mediante a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, possam ver a morte como apenas um estágio de transição. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Que possamos estar bem atentos, porque o dia e a hora não sabemos, mas devemos estar preparados. Pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.